Betinho, meu Deus do céu. Acho que eu devia ter filmado esse momento. Filma? Pera aí, calma aí. Pera aí, calma. É que o pessoal pega no meu pé com esse Betinho. Minhas filhas, então, misericórdia. Quando elas querem me irritar, elas me chamam de Betinho, sabe? Querendo irritar, irmão? Não, né? Mas dos irmãos eu recebo como carinho, amém? Então vai lá. Aê! Aleluia! Obrigado, irmãos. Os irmãos são uma bênção. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A partir... Atos 20. Atos 20, a partir do verso 17. Amém? Acompanhe na sua Bíblia. Atos 20, 17. Está escrito: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os pastores da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Isso o apóstolo Paulo dizendo. No verso 9 ele continua: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez por um instante, sentado como você está. Peça para que o Espírito Santo de Deus possa abrir o seu entendimento, possa falar ao seu coração de tal maneira que haja uma mudança, amém? De tal maneira que haja uma transformação, de tal maneira que você seja capacitado a dar uma resposta que você nunca antes deu a Ele, mas que você dará a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome mais uma vez nesse lugar. Pedimos, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa vir e ministrar aos corações, ó Deus, de cada um dos irmãos, das irmãs que estão aqui. Ó Pai, nós confiamos na graça revelada de Cristo Jesus, da obra consumada, por isso nos achegamos com ousadia, com intrepidez, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e nos achegamos ao trono da graça, ó Pai, para pedir ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha falar de tal maneira que essa palavra seja instrumento Teu, ó Deus, para a mudança, ó Pai, de um destino que os Teus filhos esperavam, mas também uma capacitação para uma medida de resposta a um chamado, a um propósito que o Senhor tem para cada um deles, especialmente nesse tempo, nos dias do fim, porque eu creio, ó Pai, que o Senhor tem estabelecido, ó Pai, nessa região, ó Deus, na cidade de Guaratuba, nos arredores, uma base ministerial, ó Deus, para alcançar dezenas e dezenas de cidades, não apenas dentro dos limites do estado do Paraná. Eu creio, ó Pai, que o Senhor está separando desse tempo, ó Pai, desses irmãos que estão aqui presentes,
ó Deus, futuros pastores, pastoras, missionários, missionárias, homens e mulheres vocacionados pelo Senhor, que pela graça responderão como vencedores, enfrentando toda e qualquer, ó Deus, circunstância difícil, tribulação, resistência, oposição, ó Deus, enfrentarão tudo isso com alegria, em paz, ó Deus, respondendo ao chamado do Senhor, porque a graça, a tua graça nos basta, em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém. Irmãos, aqui nós temos o testemunho de Paulo, resumidamente, falando já, como que partindo para os momentos finais do seu ministério. E Paulo, como você já sabe, é conhecido como apóstolo da graça. Ninguém como Paulo, na palavra de Deus, teve mais revelação, mais ensinou, mais teve clareza a respeito da graça, e foi de fato a pessoa que Deus mais usou, né, para nos trazer o Novo Testamento, amém? E aí Paulo, quando ele está falando, e ele chama aqui os presbíteros, né, essa palavra presbítero, né, na Bíblia, é a palavra para aquilo que nós chamamos hoje em dia de pastores, né, então são os pastores. Ele está falando algo para eles, ele falou como que ele servia, ele fala da resposta dele, e aí no final, né, no verso 24, ele resume essa resposta dele, esse chamado dele. Aí quando ele fala, né, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, tudo que ele sofreu, no final das contas ele sabia que era para dar uma resposta final, e a resposta final está exatamente no final desse verso. Por isso que ele diz tudo isso, aí depois ele fala no final do verso 24 de Atos 20, para testemunhar o evangelho da graça de Deus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então muitas pessoas às vezes pensam que esse chamado, que por um lado é um chamado de todos os santos, amém? Amém? Fala isso para o irmão que está ao seu lado, cutuca ele, fala, tem um chamado que é para todos nós. Fala, não tem nada a ver em ser pastor, nada a ver com ser um missionário, é para todo crente. Fala, você foi chamado para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Alguém pode dizer amém? Isso é um chamado de todos os santos. É um chamado de todos nós. É o chamado, né, que nós vemos lá em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então, todos aqui fazem parte do sacerdote. Né? Isso é a base, né, da nossa edificação como igreja videira. Né? Então, é a nossa visão. Né? Então, a gente crê que cada crente é um ministro, é um sacerdote. Né? Até passou a usar a palavra sacerdote, porque ministro foi se desgastando. Né? Parece que perdeu o peso. Aí, quando fala sacerdote, fala, opa, peraí. Então, você é um sacerdote da parte do Senhor. E quando Pedro escreveu essa carta, é interessante que as cartas de Pedro, elas tinham uma característica diferente, normalmente, das cartas de Paulo. Paulo tinha cartas específicas, né? Ora era para cidades, né? A maior parte das cartas. Algumas Paulo escreveu para pessoas, né? Como Timóteo, Tito, Filemão. Mas, e apenas uma que Paulo escreveu, de fato, para toda uma região, que é a carta aos Gálatas, que era a região da Galácia, né? Composta de várias cidades. Só que as cartas de Pedro, elas têm um sentido geral mesmo. Então, quando Pedro escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo, né, que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, Pedro estava falando para a igreja de maneira geral. Não era uma carta para pastores, não era uma carta específica para uma cidade. Ou seja, é uma fala do Espírito Santo na palavra de Deus que se aplica a todo crente. Você é sacerdote da realeza de Deus. Amém? Da realeza. Entende? Você é. Então, só que antes de eu prosseguir, né, e falar das características de fato da resposta do ministério do apóstolo Paulo, eu quero dizer para você uma frase que me marcou muito, né, vários anos atrás, bem no começo do trabalho realmente dos Radicais Livres, né, essa palavra surgiu nesse contexto. Foi uma das primeiras conferências, né, que nós fizemos lá no prédio da Videira do Bueno, antes dessa mega reforma, né, antes de ser a arena, né. Então a gente ia acabar de comprar o prédio da igreja lá da Videira do Bueno, era o primeiro prédio próprio, era o único, não era o único patrimônio da igreja, já tinha comprado uma chácara, né, mas era o segundo patrimônio da igreja, foi um momento muito desafiador.
E aí nós fizemos a conferência, né, dos radicais livres lá no prédio da igreja mesmo, foi uma das primeiras conferências, e o Senhor trouxe ao meu coração, sabe, esse encargo, essa palavra, e isso partiu de algo que eu li a respeito de um homem de Deus chamado Atmani, que era um grande mestre da palavra, era um apóstolo chinês, e certa vez ele disse o seguinte, ele disse que todo cristão, ou todo crente, tem uma única ocupação e uma única ambição, amém? Então todo crente tem o quê? Uma única ocupação e uma única ambição, amém? Se você guardar isso, lembrar disso, com certeza isso vai te ajudar muito em momentos de crise, de tribulação, de dúvidas. E o Atmani, quando ele falou sobre isso, todo crente tem uma única ocupação, uma única ambição, ele falou o seguinte, a única ocupação do crente, do Filho de Deus, a única ocupação dele é servir a Deus, amém? Então pergunta para o irmão que está do seu lado aí, fala qual que é a única ocupação do crente? Fala para ele, qual que é a sua única ocupação? Responde agora para ele, servir a Deus, servir o Senhor, amém? E qual que era a única ambição que o Atmani dizia que todo crente tinha? A única ambição é agradar a Deus, agradar o Senhor, entende? Então tudo que você faz, a sua única ocupação é servir o Senhor. O que significa isso, a única ocupação servir o Senhor? É o seguinte, tudo que você faz em serviço ao Senhor, amém? O seu culto ao Senhor não é apenas no domingo, é a cada dia onde você estiver. Você que é jovem, solteiro, mora com seus pais, você honra os seus pais porque você serve a Deus, entende? Você se empenha lá na sua escola, no curso que você faz, ou de repente no seu trabalho, você que já trabalha, né? Você faz isso como para o Senhor, é o que Paulo disse, né? Para você fazer tudo como para o Senhor, porque é a Cristo que está servindo. Então tudo que você faz na vida, você faz para o Senhor, você está me entendendo? Você faz na presença dEle, à luz dEle. Ah, pastor, mas você não conhece meu pai, minha mãe. Ah, pastor, mas você não conhece meu professor, meu diretor na minha escola. Ah, pastor, você não conhece meu patrão. Não conheço mesmo e não preciso conhecer. Mas eu tenho certeza que você conhece e eu também conheço o Senhor. Se você fizer para o Senhor que vai te honrar, o Senhor que vai te estabelecer, o Senhor que vai te levantar, o Senhor que vai te favorecer. Entende? E o Senhor, eu quero te dizer, Ele paga bem, tá bom? Então para de reclamar do seu trabalho e fala, eu recebo muito pouco. Começa a trabalhar para o Senhor, para você ver. Alguma coisa vai acontecer. Entende? Porque o Senhor é rico e generoso, não tenha dúvida. Amém? Então, a sua única ocupação é servir ao Senhor. Tudo você faz em serviço ao Senhor. Amém? Então, não para homens, é para o Senhor, tudo. E aí a única ambição é agradar o Senhor, porque uma vez que você serve o Senhor, você quer agradar o Senhor. Esse é o coração do vencedor e daquele que entendeu a graça. Porque somente pela graça você vai achar caminho de agradar o Senhor. Não dá para ser com base na sua justiça própria, na sua capacidade de se tornar alguém extraordinário. Não, só pode ser pela graça. Quem entendeu a graça tem essa santa ambição. É muito bom nós agradarmos a homens, agradarmos pessoas desse mundo e tal, mas meu irmão, isso é passageiro. Ô meu irmão, a sua suprema ambição deveria ser a seguinte, de chegar naquele dia diante do Senhor, perante o tribunal de Cristo, e ouvir do Senhor dizendo para você, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não existe ambição maior do que essa, superior do que essa, e deveria ser a sua única ambição, sabe, ser aprovado pelo Senhor naquele dia. Mas eu repito, isso é possível pela graça. Se você entender a graça, você vai ter fé para isso, entende? Só que o apóstolo Paulo, ele cita em dois trechos, né, basicamente, sobre essa forma que ele servia ao Senhor, para o propósito de agradar o Senhor. Não é porque Paulo teve esse testemunho, né? Não tenha dúvida que Paulo, ele viveu e concluiu a sua carreira, né? Guardou a fé, amém, e a coroa da justiça está preparada para mim, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda, a vinda do Senhor, amém? Então Paulo concluiu como vencedor. Então Paulo, por um instante, ele fazia tudo como para o Senhor, tinha essa única ocupação, mas por um outro lado, ele tinha essa ambição, ele queria agradar o Senhor. Amém? E quais são esses dois textos, né, que Paulo explica essa realidade que eu quero compartilhar com você? Deixa eu só colocar aqui no offline, aqui, que está começando a aparecer mensagem aqui no celular e atrapalha a minha vida aqui. Vamos lá. Então, qual que é o caminho, né, e a prática dessa única ocupação, da única ambição na vida do apóstolo Paulo?
Então ele fez duas menções principais sobre o seu serviço na obra do Senhor. A primeira está justamente no texto que nós lemos, no verso 19. Volta aí para Atos capítulo 20, verso 19, na sua Bíblia, por favor. Esse papelzinho aqui não vai segurar, deixa aqui. Atos 20, 19. Vamos ler juntos a uma só voz? Amém? Quem está com Bíblia aí, na versão revista atualizada, vamos ler? Amém? 1, 2, 3 e... servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Amém? Então Paulo, se alguém perguntasse para Paulo, Paulo, como é que você serve o Senhor? Como você está servindo o Senhor? Essa foi a resposta dele. E ele falando isso numa reunião muito especial, né, com um grupo de presbíteros. Ele falou, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Paulo foi alguém que tinha essa única ocupação. Paulo foi alguém que com certeza alcançou essa única ambição de agradar o Senhor. E ele servia com humildade, com lágrimas e com provações. Só que existe uma segunda menção, um outro texto, está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Vai lá para 2 Coríntios. Capítulo 12, no verso 15. 2 Coríntios 12, 15. Está escrito: eu, de boa vontade, amém? Boa vontade, é uma disposição, não é ninguém que te obriga, é você que responde, amém? Quantos aqui são livres, amém? Você é livre. Eu, de boa vontade, disse o apóstolo Paulo, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma, da alma dos irmãos da igreja, da obra. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado, né? Aí ele faz uma pergunta aí, retórica na verdade, mas repita logo após mim. Aliás, vamos ler o texto todo, né? O verso 15, apenas todos juntos a uma só voz, vamos lá? Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Pode fazer a pergunta também. Se mais vos amo, serei menos amado? Amém? Então Paulo, Atos 20, ele falou, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, 20, 19. E agora aqui em 2 Coríntios, obrigado, no capítulo 12, verso 15, ele diz, eu de boa vontade, não é obrigado, amém, foi uma resposta, me gastarei e me deixarei gastar. Então você pode ver aqui, nessas duas menções, nós podemos enumerar 5 características do serviço de Paulo, na obra do Senhor, como um vencedor, que com certeza conseguiu alcançar essa única ambição de agradar o Senhor. Quantos aqui creem que serão arrebatados, amém? Que vão reinar com Cristo no reino milenar, amém? Então, esse é o trilho, esse é o caminho, amém? Olhando o ministério desse homem de Deus, que mais foi usado, que mais plantou igrejas, que mais trabalhou na obra do Senhor, que mais teve a revelação da graça e que mais frutificou. Que tinha essa única ocupação, servir o Senhor, e essa única ambição, agradar o Senhor. Então, nós podemos dizer que, podemos enumerar 5 características desse serviço com o propósito dessa única ambição. Repita logo após mim, diga, humildade, lágrimas, provações, gastar-se e se deixar gastar. Então eu quero compartilhar com você sobre cada uma dessas características do serviço de Paulo na obra do Senhor, como modelo a ser seguido por cada um de nós, para que nós sejamos aprovados naquele dia, sejamos encontrados como vencedores pela graça do Senhor. Porque aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Então a graça é para esse propósito, fazer de você um vencedor. Amém? Então isso é possível pela graça. Então quem recebe a graça vai reinar. Então quem reina governa, é o vencedor. Amém? Então vamos aqui para a primeira característica,
Alguém se lembra qual que é a primeira que eu falei aqui? Humildade. Humildade. E veja, segundo um dicionário bíblico, né, humildade é um sentimento que leva as pessoas a reconhecer suas próprias limitações. Ele sabe que tem limites. Sabe que ele não é aquela pessoa forte em tudo, em todas as áreas, em todas as questões. Ele sabe dos seus limites. E no grego, né, essa palavra humildade, ela também traz um senso profundo de realmente você saber que não tem a própria capacidade, que a capacidade não é sua. Que você não é a grande questão, vamos assim dizer, da obra do Senhor. Não, a obra do Senhor só está acontecendo por causa de mim, por minha causa. Eu sou a chave desse ministério. Que chave, irmão? Entendeu? É Cristo, é o Senhor. E é o Senhor em você. Porque se você não responder, o Senhor levanta outro. O Senhor nunca perde. Você que pode perder a coroa, como está escrito lá em Apocalipse. Cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Tem uma coroa que é para ser colocada na sua cabeça, mas se você abre mão dessa coroa, a coroa vai ser tirada e vai ser colocada sobre o outro, e o propósito de Deus, com você ou sem você, vai se cumprir. Entende? Então você tem que ser humilde e entender que a questão não é você, é o Senhor em você. E a sua resposta diante do Senhor, por tanta graça liberada sobre você. Então, quando nós servimos ao Senhor com humildade, nós não colocamos a confiança em nós mesmos. Né? Quando nós estamos plenamente conscientes, né, da nossa incapacidade de servirmos ao Senhor, na verdade, meu irmão, entenda uma coisa, é a humildade, é o humilde que ora, é o humilde que a todo instante está querendo se alimentar mais, porque ele sabe que a questão não é ele, que ele precisa aprender mais, ele precisa receber mais. É o humilde que é faminto. Porque aquele que se acha, desde já aprovado, já sabe todas as coisas, só mais um retiro, para que eu vou nesse retiro? Já fui do ano passado, é tudo a mesma coisa e tal. Não, é humilde, esse é soberbo, é orgulhoso. E Deus resiste ao soberbo. Não é o diabo que resiste ao soberbo. É muito ruim ser resistido pelo diabo, mas não é a pior coisa. É muito ruim você ser resistido por um homem, por alguém aqui dessa terra, né? Às vezes até da igreja, que resiste você. Isso não é bom também. Mas, meu irmão, não tem coisa pior do que Deus se tornar a sua resistência, aquele que resiste você. Porque quem pode vencer o Senhor? Pastor, misericórdia, não quero isso. O caminho é humildade, porque Deus dá graça ao humilde. Ele favorece o humilde, mas resiste o soberbo. E humilde é justamente aquele que o Senhor Jesus Cristo disse, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque será dada a eles, né, essa terra, eles vão herdar a terra. Quem que é o pobre de espírito? Né? Porque parece estranha essa expressão para nós. Pobre é ali no sentido de falta, é aquele que sente que precisa de mais. Então o pobre de espírito, ele todo dia, ele entende, eu preciso ser cheio de Espírito Santo novamente. O pobre de espírito é aquele que, sabe, todos os dias ele fala, eu preciso receber mais da graça do favor de Deus, eu preciso ouvir mais, preciso aprender mais. O pobre de espírito é aquele que não falta culto, que não falta reunião de célula, que está envolvido em tudo, sabe, porque ele sabe que ele é carente, que falta, é humilde, entende? Por isso, toda a dinâmica da vida da igreja, na verdade, quem responde na obra são humildes. Nós não estamos aqui, irmãos, para preencher uma agenda, fazer uma série de atividades e ocupar a sua vida com muito trabalho e tudo. Não. É porque nós somos humildes e entendemos que precisamos de mais, precisamos de retiros como esse. Amém? Precisamos de conferências, precisamos de culto toda semana. Eu fico pensando, falei, meu Deus do céu, o que seria da minha vida se eu não fosse no culto todo domingo? E olha que eu sou pastor. Eu literalmente preciso. Porque senão eu surto, dá um problema. Eu preciso, eu reconheço. Eu sei dos meus limites. E são maiores que você imagina. Porque às vezes você vê o pregador aqui e tudo, fala, homem de Deus demais e tudo. É nada, irmão. Faz tudo que você faz, passa pelas tentações que você passa, e às vezes até piores. Usa o banheiro também, faz número 2, sabia? E também fede, viu? Você está me entendendo? Na verdade, Paulo fala que a escolha do Senhor é justamente aqueles que não são. Não é algo que eu não contei ontem, no pedaço do testemunho, depois que eu passei o microfone para o pastor Ricardo Landim, eu lembrei, falei, rapaz, devia ter falado disso. E aí eu falo agora. Irmãos, eu me lembro quando eu cheguei na igreja, que eu fui o último a ser convertido pelo Senhor, da minha família, da casa da minha mãe.
Meus irmãos todos foram antes, minha mãe foi antes, eu fui o último. E como eu disse para os irmãos, eu era o problema da casa. E aí quando eu cheguei na igreja, eu cheguei a ouvir algumas conversas, né? As pessoas nos comparando os 3 irmãos, eu sou o mais velho, né? E a expectativa que as pessoas tinham, né, de dar uma resposta, de ser pastor e tudo, eram meus outros 2 irmãos. Falei, não, acho que vai ser pastor e tudo tal. Aí ninguém falava, sabe assim? Eu nunca ouvi, né, alguém falando, né, só quando o anjo apareceu lá, passou na hora, que ele foi falar um dia que a gente foi visitar ele, junto com meu pai e com a minha mãe, inclusive, na casa dele, que ele foi comentou, aí eu falei, opa, alguém de Deus aí está vendo esse chamado, vai dar certo então, o Senhor vai fazer. Mas irmãos, a expectativa era que os meus irmãos fossem, porque o pessoal sabia da minha história, muitos irmãos. Mas o que aconteceu? Deus pegou o pior e falou, não, esse vai ser pastor, é esse que vai ser. Entende? Porque Deus só pode favorecer o humilde. E se você está aqui, isso é um bom sinal do seu caminho de humildade. Amém? E um teste para observarmos se nós servimos em humildade é o seguinte, ouça com atenção. Se você se sente rapidamente, constantemente, nas circunstâncias da vida da igreja, humilhado, é porque você não é humilde. Está me entendendo? Então, se com frequência acontece alguma coisa, você recebe uma direção, né, de repente uma repreensão, né, uma correção, às vezes o pastor fala alguma coisa, exorta alguma coisa, ou às vezes o discipulador, não sei, isso logo já te humilha, sabe, você fica se sentindo humilhado ali por dentro, você tenta até disfarçar, mas você fica ofendido, fala, não, o que é isso, estou aqui fazendo tudo, que pessoas ingratas, olha como é que tratam, e tal, aquela coisa toda, fica sentido, né, vitimizado. Se você tem esse sentimento, meu irmão, você tem que buscar no Senhor, fala, Senhor, me dá um coração quebrantado, me faz humilde. Só que eu vou te dizer uma coisa, viu? Eu estou rindo aqui, mas é caso de chorar, que eu estou rindo aqui, que é o seguinte, se você pedir para o Senhor te ajudar a ser humilde, realmente um dos caminhos são justamente circunstâncias de um tipo de humilhação, você está me entendendo? Às vezes eu fico olhando para a vida de Davi. Davi não foi um homem perfeito, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Mas para que ele se tornasse tudo isso e terminasse a vida como um vencedor, não caindo justamente no pecado que ele havia caído, porque no final da vida, Davi velho já passando o reinado para Salomão, colocaram uma jovenzinha, para poder cuidar de Davi. E Davi tinha tido problema justamente com o quê? Com mulher. Entende? Só que no final da vida, ele com toda a glória de um rei vencedor, coloca-se uma jovem para cuidar dele, e ele não tocou nessa jovem, não fez nada com essa jovem, não aconteceu nada. Terminou como um vencedor naquilo que ele tinha sido derrotado. Você está me entendendo? Só que quando você olha a história de Davi, irmãos, Davi foi muito humilhado, foi muita humilhação. Para quê? Para que ele se tornasse humilde, recebesse mais favor e graça e terminasse como vencedor. Você está me entendendo? Amém? Porque à medida que nós avançamos na vida cristã, nós deveríamos, na verdade, reconhecer mais facilmente, com mais facilidade, o quão indignos nós somos, incapazes. Por isso que o próprio apóstolo Paulo nos exorta lá em Colossenses 2,6, ele falou, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A maneira que você recebe a Cristo é a maneira que você caminha com Cristo. A questão é, como que eu recebi a Cristo? Efésios 2, 8 e 9, como eu falei ontem. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então você recebe a Cristo pela graça e você caminha em Cristo todos os dias, sempre pela graça. Você recebe a Cristo reconhecendo que não é digno, que você não merece, né, que você reconhece os seus pecados e que somente Ele pode salvar você, te dando um favor que você nunca merecerá, só que você continua diante de Cristo caminhando debaixo desse mesmo favor, dessa consciência de graça, que Ele quer te dar, embora você não mereça, e Ele te chama para crer naquilo que Ele vai dar para você, mesmo sem você merecer. Amém? A maneira que recebe é a maneira que anda. Então, um exemplo do pastor Luiz. O pastor Luiz normalmente, eu me lembro, ele tinha esse hábito, ainda hoje, de vez ou outra ele fala assim. Você liga para ele, aí você faz aquela pergunta, né? Tá tudo bem, pastor, tal? Aí ele costuma responder, sabe o quê? Falou, irmão, estou melhor do que eu mereço. Melhor do que eu mereço.
Quem dá esse tipo de resposta entendeu a graça, o favor. Estou melhor do que eu mereço. E eu vou dizer para você, viu, meu irmão, minha irmã, eu não conheço a sua vida, mas eu posso afirmar para você, você está melhor do que você merece. Pastor, você não sabe as lutas que eu estou passando, né? Então conta-se que uma vez chegaram para um homem de Deus e falaram o seguinte, para um pastor, né? Falou, pastor, eu não consigo entender porque que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E aí, esse pastor foi e respondeu para esse irmão, falou, olha irmão, deixa eu te falar uma coisa, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Ele falou, olha, na história da humanidade isso aconteceu uma única vez. E a coisa ruim que aconteceu com essa única pessoa boa, foi de forma voluntária. Ele aceitou isso, foi o Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Porque se for para avaliar bem, quem será de nós aqui que é uma boa pessoa? Entendeu? Aí o pastor foi e completou, falando para o irmão, foi, irmão, então eu te digo mais, na verdade, você tinha que ficar impressionado, porque que tanta coisa boa acontece com pessoas que são ruins em muitos aspectos, como eu, como você. É isso que você tinha que se impressionar. Fala, gente, que coisa impressionante, que coisa boa acontecendo logo comigo. Rapaz, é muita graça, é muito favor. Você está me entendendo? É o inverso. Você tinha que se assustar com o contrário. Fala, gente, por que tanta coisa boa acontece comigo? Logo eu. Então quem se enxerga é humilde. E se você não se enxerga, meu irmão, o Senhor vai te fazer enxergar. Para produzir essa humildade em você, porque Deus quer favorecer você, Ele quer. Mas o favor é só para o humilde. Só para o humilde. Eu me lembro também, o pastor Russell Shedd, que era um pastor, ele foi um grande teólogo na história da igreja do Brasil, não sei se já ouviu falar dele, tem uma Bíblia de estudo, eu acho que até hoje deve ser a Bíblia de estudo mais vendida do Brasil, aí tem um sobrenome dele, Bíblia Shedd. Alguém já viu Bíblia Shedd, essa Bíblia de estudo? Poucos irmãos, né? Ele fundou também uma editora importante no Brasil, Edições Vida Nova. Ele era filho de missionários americanos, nasceu na Bolívia, mas a vida dele foi construída no Brasil. Então, essa vida de missionário, né? Ele era batista, ele já partiu, já está com o Senhor. Tem poucos anos isso. E aí, ele foi num evento batista grande lá em Goiânia, e ele quis conhecer a videira. Ele ouviu falar da videira, ouviu falar da videira, porque falaram para ele que tinha uma igreja lá em Goiânia, que tinha milhares de pessoas estudando a Bíblia, né? Porque os alunos do cursão, do CETEL, seminário, juntando todo mundo, já estava na casa dos milhares, né? E aí ele quis conhecer, falou com o pastor lá Batista, queria ir na videira, conhecer lá o pastor e tudo, fiquei sabendo que os irmãos lá são bem voltados para a palavra. Eu lembro que a videira, talvez até hoje, tinha a fama de ser a livraria que mais vendia Bíblia de estudos, lá de Goiânia. Então, o pessoal que vendia Bíblia de estudo, geralmente levava para lá, porque o povo tudo comprava, Bíblia de estudos, irmãos tudo faminto pela palavra, querendo conhecer mais a palavra. Aí o Russell Shedd ficou sabendo dessas coisas, foi lá, procurou o pastor Luiz, a videira e tudo, que o pastor Luiz viu, foi o que é isso? Né? A Bíblia que o pastor Luiz mais costumava recomendar e usar de estudo, né, na época, mas vendia lá, era justamente a Bíblia Shedd. Aí o tal do Russell Shedd vai lá para querer conhecer a videira, o pastor Luiz. Cara, foi um grande homem de Deus, um grande mestre da palavra. E aí ele conheceu a estrutura e tal, ficou impressionado, agradeceu, né, parabenizou o pastor Luiz, um irmão muito simples. Só que aí um pastor nosso da videira de Goiânia inventou de falar algo. Eu não estava lá, eu já tinha sido enviado, tá bom? Então não fui eu, amém? E nem te falo quem é também. Até porque na verdade agora eu estou até em dúvida, enfim. Aí um dos nossos pastores, lá nesse momento, viu o Russell Shedd lá, porque todo mundo sabia, né, de quem era esse homem de Deus de fato. Foi e falou para ele, pastor Russell Shedd, eu quero falar uma coisa para o senhor. Aí estavam os pastores assim. Eu falei, amém, irmão, pode falar. Aí ele foi e falou o seguinte, olha, eu nunca conheci alguém tão parecido com o Senhor Jesus como o senhor. Aí o pastor Russell Shedd olhou assim para o irmão, olhou para um lado, para o outro, e falou o seguinte para o nosso pastor da videira, né? Ei, irmão, eu percebo que falta muito ainda para o irmão conhecer mais o Senhor Jesus. Acho que vale a pena você buscar mais o Senhor Jesus para entender quem Ele é e como que ainda eu estou bem distante, mas eu quero chegar lá, desse jeito. Falei, toma, pá, pá. Veja, um homem de Deus. Então, ele não se via como alguém que já chegou lá. Eu lembro uma vez o pastor Ricardo Guimarães também, ele teve uma ocasião, que ele, num evento, e o pastor Ricardo Guimarães, da videira do Rio de Janeiro, ele tem histórico também batista, né?
E aí ele encontrou o pastor Seu Chet, teve um tempo lá para poder perguntar algumas coisas para ele, né? E o pastor Ricardo, né, é um mestre, um teólogo, né? E aí o pastor Ricardo falou para mim, uma vez, ele disse para mim que todas as perguntas que ele fazia, o pastor Russell Shedd, ele começava a resposta da seguinte maneira: olha, irmão, eu tenho a impressão, né, de que pode ser assim, assim, assim. Começava de uma maneira muito humilde, está me entendendo? Então, um cara, teólogo, que escreveu um estudo, né, na Bíblia toda, entende? Tinha essa postura humilde, não era aquele que sabia todas as coisas. Então, Paulo serviu com humildade. Você é chamado para servir com humildade. Amém? E que bom que você está aqui. Isso é um bom caminho, uma boa resposta. Mas Paulo também serviu, em segundo lugar, disse com lágrimas. Ele serviu com humildade, mas também com lágrimas. O que são essas lágrimas? Lágrimas é tanto no sentido literal, Paulo chorou, a Bíblia mostra, né? Paulo realmente chorando, tendo esse momento de lágrimas, mas lágrimas também são expressão de paixão, de intensidade. Quem é apaixonado chora, quem tem o coração aquecido chora. Então, é tanto esse aspecto literal das lágrimas, como esse aspecto do coração intenso, quebrantado, em chamas para o Senhor. Inclusive, eu tenho que dizer para você que nós servimos a um Deus que já teve lágrimas na sua face. Jesus chorou. Ele chorou. Eu quero contar aqui dois testemunhos, né? Teve um grande homem de Deus, foi um grande pregador inglês, chamado George Whitefield. Ele viveu entre 1714 e 1770, e aí aqueles que acompanharam o ministério dele ao longo da história, né, quando ele estava entre nós, eles diziam que ele quase nunca pregava sem chorar. E aí certa vez perguntaram para ele, começaram a criticar ele, porque ele chorava demais. E aí ele foi e falou o seguinte: vós me censurais porque choro, mas não sabeis se estáis ouvindo o último sermão ou não, ou se jamais terão outra oportunidade de chegar a Cristo e de responder a Cristo. Esse é o ponto. Então ele pregava com esse sentimento, com essa convicção, então ele acabava chorando, quebrantado por isso. Porque ele entendia que podia ser tanto a última oportunidade dele, quanto a última oportunidade dos seus ouvintes, daqueles que estavam ali diante dele. Um homem de Deus, marcou a história. Um outro homem de Deus foi um grande evangelista, Dwight Lyman Moody. Ele viveu entre 1837 e 1899, e ele ouviu certa vez um pregador chamado Henrique Varley dizendo o seguinte, falou: olha, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com, para e através de um homem totalmente entregue a Ele. Esse pregador disse, ele estava naquela pregação, ele era um jovem, estava se preparando para casar, tinha muitos planos, e de repente aquela palavra entrou como uma flecha no coração dele. E ele falou para aquela irmã, que se não me engano, acho que era noiva dele já, ele falou: olha, eu serei esse homem. E aí de repente ele foi tomado desse coração apaixonado pela obra do Senhor, pelo Senhor, sabe, pelo avanço da obra, e ele se tornou, segundo a história, né, os historiadores da igreja, ele se tornou o maior evangelista do século XIX, e era um homem simples. Antes dele se dedicar à obra, ele era vendedor de sapato, não era alguém culto, e ele aproveitou as primeiras oportunidades. Sabe qual foi o primeiro grupo de irmãos que ele começou a pregar e ensinar? A vaga que deram para ele na igreja, ele queria servir, queria ajudar, mas só que, né, ele já era adulto, pode-se dizer. E aí falava para ele o seguinte, falou: olha, não, você, né, precisa avançar um pouco mais e tudo. Fala: não, faz o seguinte, cuida das crianças, porque essa é a imagem das pessoas, né, que para as crianças serve qualquer um, né, nos outros ministérios, na videira não, viu, irmã? Se você for ver o padrão das irmãs, das células de relatório, de jejum e oração, se a gente conseguir puxar esse padrão para os jovens e adultos, irmãos, vai ser forte. É verdade. Mas nos outros ministérios não é assim, as irmãs devem saber disso. E aí deram essa oportunidade para ele, mas ele abraçou essa oportunidade. E mal sabia ele que estava sendo preparado em meio a crianças para ser o maior evangelista do século XIX. E sabe, os biógrafos falam que chegou um tempo da vida de Moody, esse evangelista, que ele fez um propósito. Ele disse que jamais descansaria à noite sem ter tido a convicção de ter ganho naquele dia uma alma para o Senhor Jesus. Ele tinha esse propósito. Eu falo: eu quero ganhar uma alma para o Senhor Jesus por dia, pelo menos uma. E aí conta-se a história que muitas vezes Dwight Lyman Moody, ele estava nas ruas, assim, à noite, tarde da noite, procurando pessoas. Aí nessas horas você vai encontrar só bêbado, prostituta, coisa do tipo assim. Porque a questão dele não era pregar para uma pessoa, ele queria sentir ou testificar
se essa pessoa nasceu de novo mesmo. Você está me entendendo? Então, se ele não tivesse a convicção, ele partia para outro. Falou, não é esse ainda. Então, o tamanho era o encargo, a paixão que ele tinha pela obra, pelas almas, pelo serviço da casa do Senhor, sabe, pelo propósito do evangelho. Esse era o coração dele. Terceira coisa, Paulo servia também com provações. Ele servia com humildade, com lágrimas e com provações. E pode parecer estranho o que eu vou dizer para você, por isso ouça bastante atenção, por favor. As provações são justamente um sinal de que você está no caminho certo. Quem aqui tem enfrentado algum tipo de provação em qualquer área da sua vida? Tem ou não tem? Tem. Eu sei que o que o diabo fala com você, porque o diabo fala com você, a questão é que a estratégia do diabo é usar a sua própria voz para parecer que é um pensamento seu. Então, quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça no meio das provações? O que eu fiz de errado? Pensamento de culpa, condenação. É você que quer se corrigir, quer fazer tudo da sua forma, da sua maneira, porque você tem que ser uma pessoa correta, porque Deus não abençoa pessoas que fazem coisas erradas. Como assim, irmãos? Não tem esse tipo de pessoa que não faça coisas erradas. Não existe. Foi só um que teve, lembra? A única pessoa boa, né, que aconteceu alguma coisa ruim com ele. O resto é tipo gente ruim mesmo. É o que o Senhor Jesus disse, sem ofensas, amém? Não quero condenar ninguém aqui não, mas o Senhor Jesus disse, lembra lá em Mateus 7, né? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem, amém? O Senhor Jesus que falou. Então veja, justamente as provações são provas permitidas por Deus para te levar a novas realidades. Independente dessas provações terem iniciado por um erro seu ou não, Deus nunca perde, tudo vai cooperar para o seu bem. Deus permite provações para te aprovar, Ele permite provações para te promover, é isso que o Senhor faz. Observe a vida de todo homem de Deus, às vezes você não sabe de todos os detalhes, da história, da vida do próprio pastor Luísio, e até de coisas recentes, que ele é um homem de Deus discreto, você não tem noção, as provações que ele já passou, seja no início do ministério, no meio do ministério e agora no ministério também, são provações. Então Paulo reconheceu isso. Agora entenda, ouça, não é da vontade de Deus como se fosse uma vida inteira de provações. Como assim, pastor? Estou querendo dizer para você que Deus, Ele não quer, sabe, que você tenha essa vida, né, sobrecarregada com provações ao longo de tantos anos. Como que eu explico isso? Com a seguinte comparação. Então o povo de Deus passou 40 no deserto e Jesus passou 40 no deserto. Qual que é a diferença dos dois 40? O povo de Deus passou 40 anos no deserto e o Senhor Jesus passou 40 dias. 40 dias é bem menos do que 40 anos. Amém, irmãos? Todos passaram 40. Israel, 40 anos. O Senhor Jesus, 40 dias. Então veja, até o Senhor Jesus passou por um momento de deserto. Amém? Mas foi um instante, foi um momento. Amém? Agora, a grande questão quanto à provação é a sua reação diante delas. Basicamente, você pode ter duas respostas diante das provações. Número 1, ou você usa suas provações como argumento, sabe, para o seu fracasso de servir o Senhor, e se sente condenado por isso, e às vezes fica até amargurado com isso, e aí chuta tudo, vou sair da igreja, vou desistir da célula, está muito difícil, desde que comecei a servir o Senhor, essa luta, essa perseguição e tal, e aí você vai e chuta tudo, fala, que nada, eu vou embora, vou entregar a célula. Enfim, essa é uma possibilidade, que é fruto de justiça própria, orgulho, perde o favor. Agora, qual que é a segunda resposta, que é a resposta que o Senhor espera? É que você use das provações como um combustível para você, sabe, intensamente recorrer ao Senhor, pedindo mais graça e favor no meio daquela circunstância. E o que isso vai provocar em você? Justamente um momento de mais intimidade com o Senhor. Isso vai fortalecer você, vai fazer você enxergar justamente milagres que vão começar a acontecer ao redor de você, e você vai ser promovido para uma outra posição por causa dessa aprovação. Esse é o caminho do humilde. Você está me entendendo? Do humilde. Humilde, ele não vai ficar olhando para si mesmo.
ele vai olhar para o Senhor. Porque ele não busca condenação, mas ele busca justamente a graça que o livra dessa tribulação. Amém? Esse é o caminho do humilde. E aí, lá em 2 Coríntios 4, verso 8, coloque aí por favor. Paulo, ele também diz sobre isso. O próprio Senhor Jesus disse, lá em João 16 também, que no mundo você teria aflições, mas você pode ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e é Ele que vence por você. Amém? A sua vitória lhe é dada, não conquistada na verdade. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios também. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém? Então, se o Senhor venceu, você pode ter bom ânimo, porque a sua vitória está às portas, está chegando, porque Ele é por você. Mas as aflições tem nesse mundo. Amém? O Senhor não negou. Mas agora veja o que Paulo diz. 2 Coríntios 4, 8, está escrito: em tudo somos atribulados. Meu Deus do céu, tudo. Sabe o que significa tudo no original? Tudo mesmo, entendeu? Tudo é tipo tudo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Amém? Perplexos, Tudo aqui é relacionado a tudo, tá bom? É como tudo, 2 pontos, aí tá só repetindo as coisas aqui. Perplexo, Quando o cara fica ali impressionado com aquilo, fala, gente, não acredito que isso aconteceu. Perplexo, porém não desanimados. Eu me assustei, achei estranho, fiquei impressionado com essa coisa horrorosa que aconteceu, mas vamos lá, vamos seguir. Amém? Quantos vencedores aqui estão dispostos a seguir o Senhor, independente da circunstância? Amém? Verso 9, aí ele diz: perseguidos, porém não desamparados. Pessoas podem se levantar contra você, pessoas podem vir contra você de fato, mas você não está desamparado, como o pastor Ricardo Landim testemunhou agora há pouco. Quem estava amparando o pastor Ricardo Landim naquela perseguição? O Senhor. Se o Senhor é por você, quem será contra você, meu irmão, minha irmã? Aí Paulo continua: abatidos. Eita, tem hora que você chega a ficar meio abatido, mas não destruído. Não destruído. Não é porque você se abateu por um instante que agora acabou. Não, meu irmão, não foi destruído. Amém? O Senhor faz forte o cansado. Ele restaura as forças daquele que não tem nenhum vigor. Amém? Esse é o chamado do Senhor para você. A graça do Senhor te basta. Lembra? Paulo falando, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então mais poder você vai ter. Eu tenho uma boa notícia para você: se você está abatido, se sente enfraquecido, mais poder da graça de Deus se manifestará sobre a sua vida a partir de agora. Porque as suas forças foram embora. Agora você vai ter uma força muito maior, muito melhor, muito mais poderosa. A força do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Amém? E aí no verso 10, Paulo conclui: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eita, levando no corpo o morrer de Jesus. Espera aí, pastor, eu estava achando que Jesus morreu por mim, mas agora eu trago o morrer dele para mim também, eu sofro com isso. Como que é isso? Veja, a morte de Cristo lá na cruz é para a sua redenção, te redimiu, te salvou de uma vez por todas. Mas para a edificação do corpo de Cristo, o corpo também acaba encontrando o caminho da morte, acaba sofrendo. Se você quiser responder ao Senhor, sim, as provações virão, mas a recompensa está lá na frente. Há uma coroa preparada para aqueles que respondem. Amém? Só que agora voltando, partindo para o final, 2 Coríntios capítulo 12, verso 15. Então nós vimos que Paulo, como alguém que tinha essa única ocupação de servir o Senhor, essa única ambição de agradar o Senhor, ele serviu o Senhor com humildade, lágrimas e provações, baseados lá em Atos 20, mas agora aqui em 2 Coríntios 12, 15, tem 2 palavras que Paulo usa para explicar diante dos irmãos da igreja de Corinto, sobre como que ele servia a igreja, servindo os irmãos, porque ele fala em prol das vossas almas. Em prol das vossas almas. Não é assim? Quer ver? Deixa eu ler de novo aqui o verso. Cadê? Isso. 2 Coríntios 12, 15. Eu, de boa vontade, amém, boa vontade, é uma escolha, é uma resposta, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Eu, de boa vontade. Então Paulo, ele fala 2 palavras que parecem iguais. Me gastarei e me deixarei gastar. Só que para você descobrir a diferença dessas palavras, nós podemos usar esses recursos de ir até o original, até o grego, para perceber se são de fato as mesmas palavras.
E essa primeira palavra gastar, porque ele falou que ele iria se gastar e se deixar gastar, amém? Em prol das almas, em prol das vidas, em prol da igreja, porque a igreja são as almas, amém? Então, essa primeira palavra gastar, no grego, seria dapanal. E sabe o que é a ideia dessa palavra no grego? É especialmente a ideia de desperdício. Desperdício. Então, Paulo estava dizendo que, em função das almas, das vidas, da igreja, da obra do Senhor, ele servia em desperdício. Pastor, o que é desperdício? Desperdício é exceder o necessário. Desperdício é você, de repente, precisar de uma garrafa só de água, mas, de repente, você buscar 3 garrafas de água. É ir além, é o que não é necessário. Então, Paulo servia em desperdício. Desperdício. Desperdício é também como se fosse, sabe, segundo alguma perspectiva, uma pessoa muito excelente, extraordinária, que escolhe se envolver com algo que muita gente despreza e não dá valor. A pastora Márcia, né, esposa do pastor Luísio, ela foi criticada algumas vezes, né, para não dizer talvez muitas, logo no início do ministério, quando ela se dedicou de fato ao trabalho com crianças. Então, algumas mulheres, algumas irmãs vieram falar com ela. Falou, pastora Márcia, mas vieram assim, tentando com todo respeito, né, fazendo aquelas conversas longas para chegar no ponto que é curto. Pastora Márcia, senhora, uma pessoa tão capaz, tão inteligente, poderia se dedicar, de repente, a algo maior, né, algo mais relevante e tudo. E aí a senhora, a esposa do pastor Luiz e tudo, vai mexer com criança. Só isso. Criança. Percebe? Então, aí você imagina, que tipo de serviço que é esse? É justamente o serviço de desperdício. Você está me entendendo? E, sabe, teve um grande homem de Deus, chamado Martin Lloyd Jones. Ele foi um grande pregador, um grande mestre da palavra, em inglês. E ele era médico. Só que ele foi chamado para o ministério, para se tornar o pastor principal de uma igreja, numa época que ele estava em transição para assumir uma equipe de médicos, né? Ele seria o chefe ali, da coroa britânica. Era a posição mais honrada que um médico inglês poderia ter, ser médico da realeza. E aí, justamente nesse momento que ele estava sendo chamado para o ministério, era um homem de Deus, para ser pastor da igreja, estava acontecendo essa promoção, para ele ser médico da realeza, da coroa britânica. Um lugar, uma posição muito honrada para qualquer médico, né, da Inglaterra ali, né, da Grã-Bretanha, pode até se dizer, até mais amplo isso. E aí, qual foi a escolha dele? Ele abriu mão da posição de ser médico da realeza e respondeu no chamado do ministério. O que aconteceu com ele? Desperdício. Vieram uma equipe de médicos, sabia que ele era um médico brilhante, muito capaz, e vieram tentar tirar ele dessa ideia, falar para ele, vem cá, rapaz, você é um excelente médico, você está numa posição que qualquer médico na Inglaterra, de toda, né, a Grã-Bretanha, gostaria de estar, e você tem essas chances, vai abrir mão disso para ser pastor. Ah, não. Por favor, meu amigo, você é inteligente, você é um cara capaz, você é um excelente médico, você está abrindo mão de ser médico da realeza para ser pastor. Aí qual que é a sensação que vem? Desperdício. Mas é isso mesmo. E aí ele respondeu mais ou menos assim para esses médicos. Ele falou, olha, eu estava sendo chamado, né, realmente para ser um médico, né, da realeza. Foi me dada essa oportunidade. Mas eu fiz uma escolha. E na minha opinião, uma escolha muito maior. Porque ao invés de servir a coroa britânica, eu vou estar de fato servindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único Rei, de fato. Entende? O único Rei. Ele que é o Rei. Mas, para as pessoas de fora, desperdício. Então, as pessoas do mundo também, às vezes vê jovens, né, que são a maioria aqui jovens, se bem que tem jovens de toda idade aqui, né, tem jovens de 40, né, por aí, 50 também, né? Ótimo. Então as pessoas do mundo, quando vê um jovem intensamente envolvido na obra, excelente nos seus estudos, só tem média boa, nota boa, top e tal, o cara é o melhor ali,
Só que aí o cara, ao invés de seguir uma carreira, né, ser bem sucedido e tudo e tal, e de repente ele sente um chamado para ser pastor. Como é que você acha que vai ficar os familiares dele? Como é que você acha que vai ficar até os amigos dele? Falar, rapaz, você é inteligente demais, você pode ser qualquer coisa. Você pode passar em medicina, se tornar um médico extraordinário, você pode fazer tanta coisa. Você é muito inteligente, envolver qualquer tipo de negócio, vai ser bem sucedido. Você é muito capaz, você vai virar pastor. Que desperdício! Isso é servir o Senhor, se gastando em desperdício. Em desperdício. Por isso, veja, esse desperdício é justamente quando você, de maneira consciente, escolhe ir além. Então, por exemplo, pastor Renato, de repente estabelece um projeto na igreja. E aí tem um alvo de crescimento das células. Ó, irmãos, o alvo é toda a célula se multiplicar nesse ano. Aí você vai e fala diante do Senhor, dentro de si, Senhor, eu quero ir além, eu quero que se multiplique 2 vezes, minha célula vai multiplicar mais. Aí outros líderes, talvez, infelizmente, às vezes entre nós, né, pode falar, não, irmão, que desnecessário isso, preciso multiplicar só uma vez, está me entendendo? Então, essa é a forma de você responder, amém? Sabe, você tem um projeto, um desafio financeiro da igreja, não, aí, sei lá, às vezes vai comprar um local, os irmãos vão ter um... Está vendo? É porque eu falei para os irmãos para desligar na hora que estivesse no final. Entendi. Mas olha para cá. Agora está só um pouquinho diferente, né? Meus irmãos estão me ouvindo aí atrás, né? Amém? Sim. Então veja. Aí tem um desafio financeiro. Ao invés de você ficar somente naquilo que foi proposto, vá além, no desperdício. Mas como eu estava dizendo, às vezes, irmãos da própria igreja podem falar, não, para que você está se dando tanto? Para que você vai em tantas reuniões de oração? Para que você se envolve dessa maneira? Não preciso disso tudo, eu estou servindo e faço diferente. Ou às vezes irmãos, especialmente irmãos de outras igrejas, que às vezes você conhece, da sua escola, aí ele vê o seu ritmo e começa a te criticar, começa a falar, para que tudo isso? Eu também sou crente, eu sirvo lá na minha igreja, mas parece ser muito envolvido. Sabe, deixa eu contar um breve testemunho aqui, para eu contar o último ponto. Sabe, pastor Rudi, lá em Goiânia, aconteceu uma situação muito interessante. Uma irmã da videira, ela ficou interessada num rapaz, de um irmão de outra igreja, que eu não vou falar o nome, né? Para quê? Não vou não. E aí, essa irmã começou a falar mal da videira, estando na videira, para esse irmão da outra igreja. E uma das coisas que ela mais criticou foi a corte. Falou mal da corte, a corte, tal, isso é absurdo, isso é lei, não sei o que e tal, não sei para que isso, controlando as pessoas e tal, e o que tem, e aquela conversa toda, né? De gente carnal, que você sabe, né? Como é que acontece geralmente, né? Aí ela falou tanto isso para esse irmão, que estava na outra igreja, sabe qual foi o resultado? O primeiro resultado, o irmão não quis entrar, não quis namorar com ela, que ela queria namorar, né? Segundo resultado, esse irmão saiu da igreja dele e foi para a videira. Porque ele falou, peraí, se lá nesse lugar eles têm esse tipo de padrão, os irmãos estão respondendo dessa maneira, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero ser um homem de Deus, entende? Eu quero desperdiçar minha juventude diante do Senhor, eu vou para a videira. Aí foi para a videira. A irmã, tadinha, mal sabia ela, falando mal da igreja, fez o cara ficar atraído pela igreja. Porque ele queria ser um vencedor, amém? E agora, em último lugar, queria já chamar o irmão para o violão aqui, pode vir os músicos também. Então Paulo se gastou e Paulo também se deixou gastar, amém? Segundo Coríntios 12 e 15. Essa segunda palavra, esse gastar aqui, não é exatamente a mesma palavra da primeira menção. Ele se gastou e se deixou gastar. Tem uma pequena diferença nessa segunda vez que Paulo fala algo relacionado a gastar-se. Existe um prefixo no grego, que seria ek. Aí a primeira palavra seria dapanal, que traz a ideia de desperdício. E a segunda palavra seria ekdapanal. Porque você sabe que até na língua portuguesa, quando você coloca um prefixo, né, no radical ali da palavra, isso muda o sentido, ou senão acrescenta o sentido da palavra, enriquece a palavra. Então no grego é uma palavra diferente. E essa segunda palavra, ekdapanal, traz a ideia de se gastar inteiramente.
por completo, até acabar. Você está me entendendo? Então, primeiro Paulo diz que em prol das almas servia em desperdício, mas também em prol das almas ele se dispôs a se gastar inteiramente, por completo. E nesse momento, muitos de nós temos que avaliar o nosso serviço na obra do Senhor. Olha para cá. Será que nós paramos, mesmo podendo continuar? Como assim, pastor? Veja, por exemplo, quantos irmãos às vezes deixam de vir ao culto ou à célula por causa de, às vezes, algumas pequenas enfermidades que, se fosse para ele ir para a escola ou ir para o trabalho, ele iria. Tipo, não, hoje eu não vou no culto, hoje eu vou na célula, por quê? Estou com uma dor de cabeça, está me incomodando. Aí o cara trabalha, segunda-feira, a mesma dor de cabeça está lá na cabeça dele. Mas ele está lá pontualmente no trabalho e faz tudo bonitinho e tal, porque tem que trabalhar. Entende? Ou tem que estudar, de repente. Então, quantos de nós deixamos de fazer coisas que nós sabemos que podem ser feitas pela graça do Senhor, para a edificação da obra? Como, por exemplo, a necessidade de você visitar certos irmãos que há tempos você não vê no culto, que há tempos não vem na célula. E você sabe quem são esses irmãos? Que dia que você foi lá? Ah, pastor, eu mandei uma mensagem. Não, irmão, não é só isso não. Entendeu? Procura encontrar com esse irmão, visita esse irmão, com esse encargo. Lembra, Paulo falou em prol das almas, que ele se gastava e ele se esgotava em prol das almas. E tantos momentos também, o próprio trabalho da igreja, momentos de desafios, de evangelismo, de vigília, de jejum. Ah, pastor, eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, justamente no dia da vigília, pastor Rudy. Foi o dia mais difícil do meu trabalho, então não dá para ir, porque eu estou cansado. Será? Sabe uma coisa que eu fico observando, desde que eu passei a me empenhar um pouco mais em atividade física? Eu passei a me interessar pela história de atletas, sabe? Tem umas histórias muito interessantes, é impressionante. Então, os caras lá no mundo, para receber, como disse Paulo, uma coroa corruptível, passageira, que não é uma coroa de glória permanente, que é a que nós receberemos naquele dia, amém? Alguém pode dizer amém? Então os caras, por uma glória mundana, irmãos, é impressionante, são tão disciplinados em relação à dieta, em relação a sacrificar o próprio corpo. Os caras às vezes treinam, né? Eu lembro a vez que eu estava vendo um trecho de um vídeo, de uma corrida. Era uma corredora, ela estava correndo, aquele tipo de corrida, tem um nome, eu esqueci o nome, mas é corrida, tipo assim, em montanha e tal, em trilhas assim, é um tipo de corrida, tipo corrida de rua, só que no meio do mato, aí aquela coisa doideira. Aí a mulher estava correndo, porque aí você começa a pesquisar essas coisas nas redes sociais, esses vídeos começam a vir, né, aparecer para você. Irmãos, a mulher estava correndo, aquela subindo, descendo, e o cara filmando. Irmãos, de repente ela pisa numa pedra, que toca em outra, a pedra sobe, e ela fere a perna dela, e faz tipo uma ferida de um triângulo assim mesmo. E não é que começa a sangrar, começa a vazar sangue. Sabe aquela coisa assim, quando liga a torneira? Aí ela continua correndo, olha, continua correndo, para não. Fé é doida. O que é isso? Entende? Meu Deus, para que isso? Que glória que ela vai ter, comparada à glória que há de ser revelada em nós naquele dia. Veja a disposição de uma mulher como essa, Então veja, no mundo, quem trabalha muito é honrado, é chamado de trabalhador, mas na igreja, quem serve muito se desgasta, tem a tendência de buscar o equilíbrio. Não, pastor, eu estou buscando o equilíbrio. Ô, meu irmão, deixa eu te dar aqui um breve testemunho de um homem de Deus chamado John Wesley. Você deve ter ouvido falar. Foi um outro inglês. Viveu entre 1703 e 1791. Os biógrafos dele, contando a história dele, dizem que ele pregou cerca de 780 vezes por ano em 54 anos de ministério, o que dá 42.120 sermões no ministério dele. Ele viajou cerca de 7.000 quilômetros por ano. Naquela época não tinha avião, nem ônibus.
Em 54 anos de ministério, ele viajava tanto a cavalo quanto a pé, viajava em dias ensolarados, de chuva e até em temporais de neve. Ele viajava. E aí, ele viajou 378 mil quilômetros durante todo o seu ministério, em condições muito mais difíceis do que as nossas na atualidade. John Wesley foi algumas vezes apedrejado e arrastado como morto na rua, porque ele começou uma revolução no aspecto de pregação do Evangelho, em dois sentidos, né, essa revolução. Porque ele estava numa época em que a igreja evangélica tinha se tornado excessivamente religiosa e passou-se a acreditar que a obra do Senhor se acontecia nas quatro paredes do prédio da igreja. E ele começou a pregar ao ar livre, e as pessoas começaram a perseguir ele, e expulsaram ele da denominação dele. Por isso que ele começou um outro ministério. Só que em segundo lugar, ele começou aquilo que era chamado de um ministério dos leigos. Quem são os leigos? Ele começou a levantar homens e mulheres que queriam pregar o evangelho, mas que não tinham feito o que é necessário para ser um pastor de repente. E aí, isso foi justamente a resposta de uma oração que certa vez ele fez. Ele falou para o Senhor, ele falou: Senhor, dá-me 100 homens, que não amem a ninguém mais do que o Senhor, e que não temam nada mais, a não ser uma vida de pecado, e com estes homens eu abalarei o mundo. E Deus respondeu a oração de John Wesley. A Inglaterra naquela época vivia um tempo de extrema perversão sexual, imoralidade, alcoolismo, tudo terrível. E a história daquele país mudou, por causa de um homem que resolveu responder o chamado do Senhor, se esgotando até o fim. Quando eu falo de se esgotar, meu irmão, isso não é uma troca, não é uma barganha. Não é você fazendo isso para ser digno de algo, não. É você fazendo porque você tem energia para isso. Quantos aqui não conhecem profissionais de qualquer área aqui, da vida humana, do conhecimento humano, médicos, sabe, que trabalham às vezes 12 horas por dia. E o cara está fazendo isso pelo quê? Pela medicina, né? E sabe, para ajudar pessoas, é claro, mas também por dinheiro. Né? Então, tantos atletas também que se desgastam por causa de coisas dessa vida, dessa terra, glórias humanas. Mas, meu irmão, você, pela graça de Deus, pode se envolver em algo muito mais elevado. Não existe nada mais elevado que um homem possa se envolver do que na obra do Senhor, do que sendo a testemunha do Evangelho da graça de Deus. Porque tudo que o homem faz nessa terra, fica nessa terra, mas aquilo que você faz no Senhor permanece para sempre. Se o Senhor te usa para a salvação de uma alma, essa alma está salva para sempre. Você está me entendendo? Para sempre, para sempre. A única obra que você pode se envolver, que tem consequências eternas, é a obra que você está envolvido hoje. Mas a questão é, como você vai se envolver nessa obra? Paulo já falou como ele se envolveu nessa obra, e como ele foi aprovado pelo Senhor. Humildade, lágrimas, provações, se gastando em desperdício, e se deixando gastar, até aquela sensação de aparente esgotamento, de ter trabalhado intensamente. Você está me entendendo? Pastor, mas esse esgotamento é um esgotamento da alma e tudo? Não, não é isso. É você, por um lado, do lado de fora. Veja, 1 Coríntios 15:10, deixa eu ir para esse texto já, isso vai te explicar. 1 Coríntios 15:10. Olha só o que Paulo está dizendo. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, não foi em vão. A graça que foi depositada em mim não foi em vão. Aí ele fala, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Eles quem? Ele está falando dos outros apóstolos. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém. E ainda, um outro texto, lá em 1 Coríntios 9, verso 25. Fique em pé onde você está, por favor. 1 Coríntios 9, 25. Está escrito. Paulo dizendo, agora ele falando dos atletas. Amém?
Olha o que ele diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível, os atletas desse mundo. Nós, porém, a incorruptível. Há uma coroa maior. Há um prêmio muito superior a qualquer prêmio que um atleta pode receber nessa terra. Isso está diante de você. E você pode começar a responder por isso hoje. Amém? E aí Paulo continua, verso 26. Assim corro. Ele corre, ele não anda, ele corre. Ele está se comparando aqui com um atleta, né, de corrida, ali do atletismo. Assim corro também eu, não sem meta. Eu estou empenhado nesse trabalho da obra do Senhor. Eu estou envolvido como atleta em que tudo se domina para uma coroa que não se corrompe, uma coroa eterna. E eu estou correndo não sem meta. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sou líder de célula. Minha célula vai se multiplicar 2 vezes esse ano. Eu tenho uma meta. Eu estou envolvido na célula, eu sou um líder de treinamento. Eu vou levar pelo menos 5 pessoas para o próximo encontro com Deus. Eu corro não sem meta, eu quero chegar lá. Entende? Então, essa era a postura de Paulo, apóstolo da graça. Aí ele ainda diz: assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Pega aí no corpo do irmão que está do seu lado, dá uma beliscada com amor e carinho aí nele aí. Fala para ele: o seu corpo é o seu escravo, não o seu senhor. Amém? Olha para cá, não terminei ainda. Esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, ouça o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer isso. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo estava numa corrida, Paulo estava numa luta, ele esmurrava o corpo, reduzia a escravidão, porque Paulo queria receber a coroa naquele dia. Então, para que eu não venha a ser desqualificado, Paulo sabia que tinha chance de ele ser desqualificado, mas pela graça ele queria se manter nesse caminho de qualificação. E lá em Atos capítulo 14, verso 19, o último texto que eu vou abrir com você, Atos 14, 19, tem um texto impressionante. Atos 14, 19, está escrito: sobrevieram porém judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Esse texto aqui é um mistério, tá bom? Se eu lembrar naquele dia, na glória, eu vou perguntar para Paulo: e aí, Paulo, morreu ou não morreu? Porque não dá para saber. Porque depois ele levantou, deram ele como morto, os discípulos ficaram ali ao redor dele, né? Aí, verso 20, está escrito: rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se Paulo e entrou na cidade. No dia seguinte, quando, irmãos? No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Por que é importante no dia seguinte? Meu irmão, não sei se você sabe como é que aconteceu um apedrejamento naquela época. Eram pedras, geralmente do tamanho da mão de um homem, e fazia-se praticamente um círculo, né, assim, para apedrejar a pessoa. E o apedrejamento naquela época, o propósito é criar uma montanha de pedras sobre a pessoa. Então tinha pedra de todos os lados. Então Paulo estava ferido, estava machucado, né, então em várias partes, de repente da sua cabeça, do seu rosto, das suas costas, seus braços, suas pernas, sua barriga, estava todo ferido, cheio de dores. Paulo merecia um ano sabático para descansar, porque sofreu demais, foi apedrejamento, precisava de férias, porque, que é isso? Foi muito agressivo. Só que o que Paulo faz no dia seguinte? Ô meu irmão, dá só uma, faz aí, assim, só dá uma limpada assim, fala, não, faz assim, ó, fala, não foi nada não. Vai, fala, não foi nada não. Fala pro irmão, né, passa aí na mão do ombro do seu irmão também, dá uma limpada nele. Irmão, não foi nada não, continua, vamos lá. Continua, irmão, bora, continua, irmão. Amém? Olha para cá. Olha para cá, por favor. Eu quero fazer 2 apelos aqui hoje. Porque você é chamado pelo Senhor para momentos como esse, para responder a uma coroa preparada para cada crente vencedor. Cada crente, eu não estou falando de pastor, tá bom? Não estou falando de obreiro, nada. Simplesmente você que é um servo do Senhor,
que é um dos sacerdotes, um dos ministros da casa de Deus, que todo filho de Deus é chamado, né? Pedro já definiu, vós porém sois. Pedro não deixou a questão aberta. Você, se quiser, poderia ser um sacerdote, um ministro na casa de Deus? Não, ele não deixa a questão aberta e nem pergunta, ele define. Vós, porém, sois sacerdócio real. Você é. Pode ter um irmão ou outro que não está respondendo como tal, mas que ele é. Ele é. A palavra de Deus já definiu. É sacerdote, é ministro. Pode não estar exercendo, mas que é. Porque quem define não é você, é quem te criou e quem te chamou. Amém? Por isso, eu quero fazer um primeiro apelo de entrega para você, de forma consciente, servir o Senhor na obra. Mais uma vez eu repito, não é pastor, não estou falando de chamado. Então esse primeiro apelo é para você consciente de que o caminho é esse, por meio de humildade, lágrimas, tem provações, gastando-se em desperdício e se deixando gastar, se esgotando, servindo para valer mesmo. Amém? Se gastando de fato. Se você está disposto a dar essa resposta nesses últimos dias, no tempo do fim, eu quero chamar você aqui à frente, por favor, para nós orarmos. Se você quer pedir para tirar aqui as coisas, por favor, pode ir.